Bom dia na paz do Senhor. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica nesse ano de 2021. Então estamos comentando a Bíblia também em ordem cronológica. O assunto de hoje está em 2 Samuel, capítulo 11 e 12 e 1 Crônicas, capítulo 20. E até aqui nós temos visto muitos capítulos paralelos, muitas passagens iguais que o cronista, que a pessoa que escreveu lá Crônicas, usou as mesmas informações que já estavam escritas em 2 Samuel. A partir de agora, a partir desse capítulo 20 de Crônicas, nós não vamos mais encontrar capítulos paralelos. Então, até 1 Crônicas 19, que era paralelo a 2 Samuel 10, nós tínhamos esses textos ou iguais ou muito parecidos, com diferença nos detalhes. A partir de agora, a partir de 1 Crônicas 20, nós não temos mais textos paralelos. Então, 1 Crônicas 20, ele, embora aconteça no mesmo tempo de 2 Samuel 11 e 12, não é paralelo. 1 Crônicas 20, o que acontece? O primeiro versículo fala o seguinte: aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Ou seja, aquela guerra que nós vimos no capítulo 19 de Crônicas contra ali o Hanum, o rei que pegou a bênção de Davi e transformou em maldição. Essa guerra do capítulo 19 teve ali um tempo de um ano, e o povo de Israel voltou ali através de Joabe a atacar o reino de Hanum e subjugar ali os filhos de Amon, os amonitas, que estão no capítulo 19. Capítulo 20 de Crônicas, dos versículos 1 a 4, nós temos Joabe e a derrota dos amonitas, e do versículo 4 a 8, a derrota dos filisteus. Aqui em 1 Crônicas 20, tem algumas pessoas colocam ali como um probleminha, porque algumas versões, e dá uma olhada na sua Bíblia o que fala, no versículo 5, nós temos assim: e tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o Geteu. Aqui na minha Bíblia traz claramente o irmão de Golias. Eu tenho outras versões aqui que falam o filho de Golias, e tem algumas versões mais antigas que falam exatamente assim, Golias. E aí as pessoas encontram aqui como se fosse um erro ou uma contradição da Bíblia, dizendo o seguinte: como é que pode? Davi matou Golias? Como é que aqui tem então Golias de novo? Está vivo? Engate no mesmo lugar? Veja-se na sua Bíblia que fala. De qualquer forma, a versão mais aproximada é de que era mesmo o irmão de Golias, e a história extra-bíblica nos traz que Golias eram ali com 4 gigantes, então ele e mais 3 eram irmãos gigantes. Davi matou um, e outras pessoas, outros soldados de Davi, no decorrer da história, mataram os outros irmãos de Golias. E aqui quem matou esse irmão de Golias, inclusive, foi um sobrinho de Davi. Esse Rafa significa os gigantes ali. Então o capítulo 20 é isso, mas o que eu quero chamar a atenção: esse capítulo 20 é o outro lado da história de Davi com Batseba. Enquanto Davi estava ali com a bonitona, caindo em pecado, que é o que nós vamos ver em 2 Samuel 11 e 12, o povo estava na guerra. Então, esse capítulo 20 de Crônicas, ele não é um paralelo no sentido de contar a mesma coisa, mas é o cronista contando o outro lado da história, ou seja, enquanto o rei estava em casa, o povo, Joabe e o exército estavam na guerra. E olha só o versículo 1 de 1 Crônicas 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, ou seja, o normal eram os reis irem para a guerra junto com seu exército, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então esse pedacinho aqui, porém Davi ficou em Jerusalém,
é exatamente onde entra 2 Samuel, capítulos 11 e 12. O que nós temos em Crônicas 20, então? O outro lado da história, o outro lado, né, de enquanto Davi ficava em casa, o seu exército, juntamente ali na liderança de Joabe, foram à luta. E o que nós temos, né? Davi, rei guerreiro. Então, Davi, como os seus soldados, desde o líder, que era Joabe, até todos os outros, os valentes de Davi, sua própria família, tinham uma mentalidade vencedora. E isso pode parecer até autoajuda, ou qualquer coisa aí de... O mundo aí coloca que nós temos que ter uma mente vencedora. Vamos avaliar então como é que tem que ser essa mente vencedora. Joabe investiu contra os amonitas e os venceu, aqui nos primeiros 3 versículos. Depois venceram a família de Golias, venceram ali os filisteus. Então olha só, nós temos que ter uma mente vencedora sim. Nisso, o ensino, o pensamento do mundo está certo. Nós precisamos de uma mente vencedora. Mas como deve ser essa mente vencedora? No seguinte sentido: nós precisamos desejar a vitória, nós precisamos acreditar na vitória, mas nós precisamos agir para a vitória, nos empenhar para alcançar a vitória, nos empenhar para vencer. Então, sim, nós temos que ter uma mente vencedora, mas diante disso, tanto Davi como todo o seu exército tinha essa mente vencedora. Vamos entender? E até nisso, Davi prefigura Cristo, mente vencedora, porque Cristo, 1 Coríntios 2,16, 1 Coríntios 2,16, vamos lá, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós precisamos ter a mente vencedora. Davi tinha essa mente vencedora. Os soldados de Davi tinham essa mente vencedora. Joabe tinha essa mente vencedora. Essa mente que ditava ali o comportamento deles. Então eles não tinham só a mente vencedora, mas eles tinham um comportamento de vencedor. Como os soldados, eles iam à luta e venciam a guerra em nome do Senhor. E aqui em Coríntios, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Qual a mente de Cristo? João 16 e 33 nos mostra que Cristo também tinha uma mente vencedora. Olha o que fala João 16 e 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus também tinha essa mente vencedora e esse comportamento vencedor. Mas é vencedor em relação ao quê? O mundo fala que nós temos que vencer financeiramente, que nós temos que vencer profissionalmente, que nós temos que ter uma mente vencedora para acumular dinheiro, riquezas e bens. A mente de Jesus não é para essa terra. A mente vencedora de Jesus é para a eternidade. Não importa o que eu consiga aqui. A minha vitória é chegar na eternidade com Deus. Esse deve ser o meu alvo. Então eu tenho sim que ter a mente vencedora, na certeza de que Jesus já venceu por mim. Eu não preciso me preocupar em vencer. Jesus já venceu. A minha preocupação e o meu empenho deve ser o de lutar, o de batalhar, de permanecer em pé e de chegar na eternidade. Então, esse vencedor, esse mente vencedora, não é no mesmo sentido que o mundo coloca, mas é num sentido espiritual, tá bom? Era isso que eu queria falar aqui, com base em tanto no rei Davi, que tinha essa mente vencedora, como em todo o seu exército, Joabe e todos os soldados. Mente vencedora. Não é só pensar, não é pensamento positivo, não é determinar e nem confessar, confissão positiva, não, mas é ter um comportamento de vencedor. É levantar a cabeça todos os dias, olhar para o céu e saber
Acordei mais um dia porque Deus permitiu. 2 Samuel 11:12. E aí nós começamos a ter um contraste muito grande. Até 2 Samuel 10, nós conhecemos o rei Davi, que prefigura Cristo em muitas das suas características. Um rei Davi que era, assim como Jesus, submisso, obediente, consagrado, gentil, guerreiro, cuidadoso. Aqui, em 2 Samuel 11, nós vamos ver o outro lado de um homem, carne, osso, limitado, com suas obras e seus desejos de homem. E aqui, o rei Davi, que, como eu disse, citei várias características que apontam para Jesus, que prefiguram Cristo. Obediente, submisso, consagrado, gentil, amoroso, cuidadoso, vencedor. Aqui ele dá espaço para a sua carnalidade e nós vamos conhecer um rei Davi, carnal, pecador, assassino, traiçoeiro, que planeja para o mal. Nós vamos ver esse rei Davi. É um capítulo triste, mas é algo, né? É um fato que nós temos muito, muito que aprender. E assim, eu sei que é muito fácil nós olharmos para Davi e vermos os erros dele. Mas a melhor forma e a forma certa de nós lermos a Bíblia é sempre nos colocando no lugar do sujeito. E lá em Mateus 7, nos versículos 3 ao 5, Jesus fala: tira a trave do teu olho, para depois olhar para o teu irmão. Então, eu posso até apontar para o meu irmão e dizer: olha, você está pecando, olha, você pecou ali, você errou lá. Eu posso fazer isso. Jesus não proibiu. Só que ele fala assim: antes tira o teu. E aí tirar o nosso é outra história, porque não é rápido, não é fácil e não é simples. Então demora um pouquinho para a gente poder estar ali sem nada nos nossos olhos para poder olhar o outro. Creio que todo mundo conheça, ou pelo menos a maioria, a história de Davi aqui, do seu adultério com o que eu chamo de a bonitona da Batseba, ou Betseba, aí conforme cada tradução aí, eu acostumei falar Batseba. Lá em Crônicas 20 nós vimos: e Davi ficou em casa no tempo que os reis iam para a guerra. Então nós vemos todo o reinado de Davi, ele indo para a guerra. Aqui ele ficou. Justamente quando ele fica, ele cai em pecado. E aí tem um ditado que, pelo menos da minha idade para cima, todo mundo deve conhecer muito bem. Eu não sei se hoje em dia se fala tanto assim esse ditado, mas eu cresci ouvindo, mesmo não sendo evangélica de criança, mas eu ouvia muito isso. Mente vazia, oficina do diabo. É exatamente isso que aconteceu aqui com Davi. Davi fica em casa, ocioso, sem fazer nada. Então, o primeiro erro de Davi não foi ele pecar com a Batseba. Assim como Eva, o pecado dela não foi comer o fruto. O primeiro pecado dela não foi comer o fruto. Aqui é a mesma coisa com Davi. O primeiro erro dele, a primeira falha, não foi ele adulterar com a Batseba. O primeiro erro de Davi foi não estar onde ele deveria estar. Ele deveria estar na guerra com o seu exército, mas ele não estava. Eu falei que a forma certa de nós lermos a Bíblia é nos colocando no lugar do sujeito. Então, olha só, onde nós temos que estar hoje? Nós estamos onde devemos estar? Se a minha vocação é dar aula, eu estou dando aula hoje? Se a minha vocação é cuidar, se o meu chamado hoje é servir na igreja, vou até dar o lugar, a Lara ali na recepção da igreja, se o meu chamado é servir ali na recepção da igreja, eu estou fazendo isso? Se o meu chamado é ajudar com as crianças, é contribuir no ministério infantil, eu estou cumprindo com isso? E para qualquer coisa, o meu chamado é louvar a Deus através de cânticos, eu estou fazendo isso? No momento em que Davi
pegou a vocação dele, que a vocação dele era rei guerreiro. E ele disse, agora eu não vou. Não sabemos, a Bíblia não fala o que fez com que ele não fosse. Mas as mesmas desculpas que nós nos damos, certamente Davi pode ter dado. Estou cansado, já guerrei bastante, já fiz bastante, deixa eu dar um tempinho aqui, deixa eu dar uma descansadinha, deixa eu dar uma folga, eu mereço. A maioria dos nossos pecados começa quando a gente se dá o direito. Eu tenho o direito de, eu mereço tal coisa. Davi fez isso. Quando ele deixou a sua vocação para não fazer nada. Ficou ocioso, mente vazia. Então vamos lá? 2 Samuel 11, aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, ou seja, além de não ter ido atender a sua vocação, de ter deixado sua vocação de rei guerreiro de lado, além de estar em casa, ocioso, sem fazer nada, ficou ali na cama, no seu leito, e aí olha só, e andava passeando no terraço da casa real. Quantas vezes que nós encontramos alguém passeando ao redor? Alguém lembra de uma parte muito conhecida da Bíblia que tinha um ser ali passeando? É sério isso, é muito sério. Davi estava ali ocioso, passeando, como que procurando algo. E aí viu a mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram que ela era a mulher de Urias. E aí Davi mandou mensageiros e mandou trazê-la. Agora, porque o versículo 4 fala assim: e entrando ela, ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. É para falar que ela tinha ali já passado do período menstrual e já tinha cumprido ali com o que ela precisava cumprir de acordo com a lei mosaica. Ou seja, olha só, versículo 5. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: estou grávida. O versículo 4 é para dar certeza de que ela não estava grávida de Urias, ou seja, ela teve relação com o marido, e em seguida menstruou, teve ali o rito, né, de purificação de acordo com a lei. E enquanto isso, o marido foi para a guerra. Ou seja, ela tinha certeza de que ela não estava grávida do marido, mas era do rei. Se não tivesse tido esse momento de purificação, se purificado ali da sua imundície, como fala a Bíblia, poderia ter dúvida se era do rei ou se era de Urias, do marido. E aí começa o problema, porque olha só, eles acharam que iam pecar, que iam cometer adultério e que não teria consequência nenhuma. Não pensaram na consequência, é exatamente isso que acontece quando nós pecamos. Porque pecar é bom. E na hora do bom, na hora que nós estamos no prazer, seja qualquer pecado, não só adultério, mas outros pecados, nós não pensamos na consequência. Porque é tão bom que esse prazer do pecado, ele encobre os nossos olhos de ver as consequências. Então, o primeiro problema de Davi, ele não estava onde ele deveria estar. O segundo problema, ele achou que não teria consequências, mas teve, ela engravidou. E aí começa então a planejar como encobrir esse pecado. É isso que Davi faz. Então nós vemos o que aqui? Dos versículos 1 a 5, o erro dele, o pecado em si, o adultério em si. Do 6 ao 13, a trama, o planejamento de Davi para esconder o pecado. Não era para se livrar do pecado, mas para esconder. Do 14 em diante, então, é a execução desse plano e que acaba realmente com a morte de Urias.
E o capítulo 11 termina da seguinte forma: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí no capítulo 12, nós temos então Deus enviando o profeta para repreender Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, passou então cerca de um ano, ou pelo menos aí 9 meses, 10 meses, mas os historiadores dizem um ano depois, então, do adultério. Por um ano, Davi não sentiu nada. Simplesmente, ele foi vivendo a vida, achando que ele tinha conseguido cobrir o seu pecado, ocultar o seu pecado e que estava tudo bem. Ele se deitou com ela, foi lá, mandou matar literalmente, porque foi o que ele fez, Urias, ele se torna assassino. Passou o tempo de luto ali, veio para casa, trouxe a Batseba para o seu palácio. E aí nasceu a criança. Certamente que ele achou que estava encoberto, porque foi muito rápido mandar colocar na linha de frente Urias e trazer a mulher para dentro de casa. Claro que os mensageiros, os criados de Davi, que foram buscar a Batseba, depois levaram de volta, né, lá no momento do adultério, e depois aqui, certamente eles sabiam a verdade, mas diante do povo, diante da população, de uma forma geral, Davi achou que tinha conseguido esconder o seu pecado. E aí vem o profeta Natã, enviado por Deus, e conta uma parábola, e essa parábola era para chamar a atenção de Davi, porque se Deus tivesse simplesmente falado para Davi, olha, você pecou, talvez a postura de Davi não tivesse sido a mesma. Porque Davi sabia que era pecado, ele conhecia a lei de Moisés, ele sabia que adultério era pecado. E aí o profeta Natã conta essa parábola para chamar a atenção de Davi. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil, como eu já citei em Mateus 7, Jesus falou para tirar a trave do nosso olho, é muito mais fácil nós olharmos o pecado no outro do que olhar em nós. E enquanto Natã conta a parábola, Davi vira ali no versículo 5 e fala assim, então o furor de Davi, ou seja, Davi ficou com raiva, se acendeu, ficou raivoso, ficou irritado, em grande maneira contra aquele homem, o homem que estava sendo falado na parábola, ou seja, ele ouvindo a parábola, ele conseguiu identificar o pecado ali no homem, o erro daquele homem. Se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso. Então ele fala, olha, o homem da parábola, ele merece morrer. Ele até dá um juízo ali, pela cordeira tornará a dar 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ou seja, ele também tinha passado aí cerca de um ano, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e ele também não tinha se arrependido. E aí Natã disse a Davi, tu és esse homem. Assim diz o Senhor, eu te ungi rei e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, eu ainda te dava mais. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Aí o profeta fala, a Urias feriu a espada, e a sua mulher tornaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Davi então reconhece e fala, pequei contra o Senhor. Mas aqui, nos versículos 11, no 10 e 11, tem o juízo de Deus. Deus fala o quê? Olha só, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. E assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal contra ti. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho já, essa profecia, esse juízo já acontecendo aqui nos capítulos 13, 14 e 15, principalmente no 15 de 2 Samuel, nós já vamos ver essa parte aqui do juízo acontecendo. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Nós vamos ver exatamente isso acontecendo no capítulo 15.
Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. E aí Davi fala, pequei contra ti. Então assim, ele assume, eu pequei. Tá certo, eu pequei. E aí Natã fala, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Mas todo pecado tem consequência. Não é porque a gente se arrepende ou porque a gente reconhece, que a gente pede perdão, que não vem a consequência. O Natã fala, o filho que te nasceu. Então, a criança do adultério aqui já tinha nascido. Por isso que eu falo que a profecia aqui de Natã foi cerca de 1 ano, mais ou menos, talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Porque a criança já tinha nascido, entendendo sua gravidez aí de 40 semanas. Então, esse menino que te nasceu, certamente morrerá. Natã foi para casa. E aí a criança ficou doente, Davi jejuou, Davi clamou, Davi colocou a cara no chão ali, e a criança morreu mesmo assim. Ou seja, Deus não atendeu a súplica, o clamor de Davi para que desse vida à criança. Por quê? Porque Deus já tinha dado esse juízo. O que nós vemos aqui então, né? Já falei, nós somos rápidos para ver o erro dos outros, mas vagarosos, lentos para ver o nosso próprio erro. Então nós precisamos aprender a inverter isso, olhar o nosso antes e depois o dos outros, como Jesus ensinou em Mateus 7. E aí aqui nós vemos Davi, depois que ele fica sabendo que a criança morreu, no versículo 20, então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão. E os servos perguntaram, o que é que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém agora, depois que morreu a criança, te levantas e comes pão? E aí ele diz, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadece de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, vou jejuar para quê? Para que vou continuar chorando? Ela não vai voltar. Ela não voltará para mim. E essa é uma coisa importante para aprender com Davi. Chore no tempo que tiver que chorar. Eclesiastes 3, de 1 a 10, fala que há tempo para todas as coisas. Inclusive há tempo para chorar, há tempo para prantear, há tempo para ficar de luto. Mas há tempo de rir também. Chore o que tiver que chorar, lamente o tempo que tiver que lamentar. Mas entenda que é um tempo, é uma fase que precisa passar. Chorou? Se lamentou? Chega um momento que é hora de se levantar e seguir em frente. Como Davi fez aqui. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra e seguiu em frente. E nós precisamos aprender a isso. Não é para chorar a vida inteira, não é para prantear a vida inteira, não é para ficar de um luto fechado, no sentido de não querer seguir com a vida. Não. Há tempo para todas as coisas. E há um tempo que nós simplesmente precisamos entender que a pessoa não vai voltar e que a gente precisa continuar seguindo a vida. Só tem um lugar que aí sim o choro e a luta e o pranto e todas as coisas deixarão de existir. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos entender que, embora a dor possa não passar, mas nós não podemos parar a nossa vida só para chorar. Apocalipse 24, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. No céu, na eternidade com Deus, lá não vai ter mais lágrima. Eu posso até estar chorando aqui, mas lá não vai entrar. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, no céu, não vai ter pranto, não vai ter choro e não vai ter luta. Aqui, sempre vai ter. Mas nós não podemos parar a nossa vida por conta disso. Nós precisamos aprender com Davi a jejuar e chorar pela pessoa enquanto ela está viva. E depois de passar dos dias do luto, levantar e seguir com a vida.
e continuar. E aí, no versículo 23, no versículo 24, Davi consolou a Batseba e ela teve um filho, e aí esse filho foi Salomão. O G de Dias, como o profeta Natã, veio e falou para chamar ali o segundo nome dele, que significa e o Senhor o amou. Então Deus teve misericórdia de Davi e deu um filho para ele depois, Salomão, que vai ser o substituto dele. Resumindo aí os erros de Davi. E o primeiro erro é comum de nós cometermos: não estar onde devemos estar. Pense você, dentro da sua vocação, dentro daquilo que Deus te chamou, você está cumprindo com isso? Você está onde você precisa estar? Ou você está fugindo, se dando um tempo, se dando um direito, se dando uma folga, se dando um descanso? Davi deixou a vocação dele para não fazer nada. E neste não fazer nada, ficou ocioso, ficou com a mente vazia e arrumou o que fazer. Este pecado do adultério de Davi, além de vir manchar com a história dele, de um rei submisso, obediente, consagrado, amoroso, cuidadoso, nos mostrando um rei carnal, traiçoeiro, assassino. Além de tudo isso, trouxe consequências que abalaram o Estado de Israel, a nação de Israel até hoje. E nós vamos ver que, inclusive, esses conflitos que Israel está passando agora, muita coisa tem a ver com este pecado de adultério de Davi. Então, o adultério, ele não traz uma consequência só para a pessoa que peca, mas também para outro lado, para a família do envolvido, a família direta, sua esposa, seus filhos, como para o do outro que também foi traído, do outro lado, no caso aqui Urias, mas também e principalmente quando a pessoa tem uma vocação pública, seja rei, seja pastor, seja professor, seja líder de louvor, não importa. Vai trazer também consequências para o seu ministério, para o seu trabalho, para a coletividade onde ele convive. Aqui Davi trouxe para Israel. Está lá hoje. Vejam as notícias do que está acontecendo lá. Temos que orar por Israel, que inclusive a palavra de Deus nos fala para orar pela paz em Jerusalém. Mas os nossos pecados, eles não são só nossos pecados. Eles não são só meus pecados. Eles trazem consequências para quem convive comigo e principalmente para a coletividade da onde eu estou inserida. Seja uma comunidade de fé, seja um bairro, seja minha nação, não importa. Sempre. Pecado não é uma coisa que fica oculta e que fica ali as consequências só para mim. Nós temos que pensar nisso. É bom pecar, mas as consequências, ninguém quer saber delas. Mas a gente esquece das consequências. Amém? Obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia na presença de Deus. E lembrando aquilo que eu sempre falo, Deus já fez a parte dele. Antes mesmo de nós abrirmos os nossos olhos, Deus já renovou as suas misericórdias para nós. Vale, está nas nossas mãos agora, nos ocuparmos com aquilo que Deus nos chamou, estarmos na presença de Deus e fazermos um excelente dia no dia de hoje. Amém? Deus abençoe.